Só os irmãos na paz do Senhor? Amém. Amém? Eu espero que ninguém tenha problema do coração, né? Vai ser um piscar de olho. Falando para pisca, todo mundo fala. Jesus voltou. Não, foi só elétrico que estragou aí o nosso. Amém? Nós daremos continuidade, irmãos, ao estudo deste projeto nosso aí do caráter cristão, né? E hoje nós vamos falar do caráter de Maria. Maria, mãe de Jesus, não Maria, irmã de Lázaro. É Maria, mãe de Jesus, amém? Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de João. Nós vamos ler um versículo bastante conhecido, João 1,14, né? E daqui a pouco entraremos nas devidas considerações. Amém? Encontramos? João, Evangelho de João 1,14. Amém. Todos encontraram? Amém. Eu gosto que todo mundo acompanha, porque quando eu vim para a igreja, quando eu aceitei Jesus, eu ficava quase 3 dias procurando. Quando acabava a pregação, eu achava. Os tempos são, né? Por isso que eu gosto de acompanhar. Amém? João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos falando da tua palavra neste lugar. Sabemos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Tira, Senhor, do nosso meio toda a arrogância, a prepotência, Senhor. Tira do nosso meio, Senhor, o orgulho, Senhor, porque nada somos sem a tua presença. Ninguém pode, Senhor, se achegar a ti, Senhor, se não for pela tua graça e pela tua misericórdia. Por isso, nessa noite, Senhor, cuida de nós, ó Pai, cuida desta palavra, cuida desta ministração, cuida das nossas vidas, dos nossos ouvidos e dos nossos lábios, ó Pai, dos nossos olhos, para enxergarmos na tua palavra aquilo que é fiel, bom e verdadeiro para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Todas as vezes que nós vamos falar, nós temos um problema sério quando se fala de Maria, né? Os crentes não gostam de falar de Maria. A denominação que rege o mundo fala de Maria. Mas nós, como igreja, e aí eu falo como igreja e não como algo separadamente, Maria foi uma grande mulher. Nós temos que dar a Maria a honra que ela tem. Nós não podemos dar a Maria a honra que ela não tem. Então, Maria, mulher amada de Cristo, nós vamos ver, foi escolhida por Deus para ser a progenitora do Filho de Deus, aquele que ia salvar o mundo. Uma mulher submissa, uma mulher que tinha humilde, mas isso é o que Maria é, e não o que as pessoas colocam que ela é intercessora, intermediadora, algo que está acima do que realmente é. Ela é a mulher privilegiada, abençoada por Deus, agraciada por Deus. Louvamos a Deus pela vida de Maria, porque se não fosse Maria, nós não tínhamos Jesus. Mas para por aí. Daqui para frente, Maria fez o seu papel, desempenhou o seu papel, criou Jesus, né? Foi a única pessoa que viu Jesus nascer e viu Jesus morrer. É um privilégio, né? Quem nunca parou para pensar nisso? Mas Maria foi a única mulher que viu Jesus nascer e viu Jesus morrer, porque a Bíblia diz lá em João, e quando ela estava aos pés da cruz, né? Mas o caráter de Maria, para você ter em mente hoje, nós vamos falar sobre duas. Semana passada, acho que se não me falha a memória,
A Carol tratou até um pouquinho de humildade, né? E submissão. Antes de nós falarmos, eu vou perguntar: alguém sabe o que a palavra submissão? O que significa? Não sei se é submissão. Hã? Não é isso. Oi? Você não é submissão dele? O que é submissão? Submissão é uma pessoa que obedece. Obedecer, tá certo? Tipo, obedecer a rua, pastor. Submissão, pessoas submissões. Certo? Certo. Isso aí é uma das formas, né? Uma das formas da submissão. Estar embaixo, obedecer, escutar. Agora a submissão, a palavra submissão vem do latim. Submissius omnis. E o que significa isso? O meu latim está bem enferrujado, tá, irmãos? Mas significa que abaixar o tom de voz. Se for por essa palavra aqui, abaixar o tom de voz, ninguém aqui é submisso. Né? Porque a palavra significa isso, é submissão. Abaixar o tom de voz, ouvir, prestar atenção. Porque Jesus certa vez fala: quem tem ouvidos, ouça. Mas será que Jesus pregou para alguém sem ouvido? É uma lógica, né, irmão? Não. Mas ele, presta atenção, abaixa o tom da voz, seja submisso à palavra de Deus, né? Não queira ser mais alto que a palavra de Deus, não queira ser mais do que o Senhor é. Então, Maria era submissa. Mas quando nós encontramos o relato de Maria, falando de Maria no Evangelho de Lucas, né? A gente não vai conseguir ler todos os versículos porque a Bíblia, ela cita Maria no Novo Testamento 150 vezes. No Novo Testamento ela é citada 150 vezes. Dessas 150 vezes, 90 é no livro de Lucas. Isso vai te acrescentar alguma coisa? Não, só conhecimento mesmo. Não vai mudar a sua vida, você não vai deixar de comer e nem de respirar por causa disso. Vamos lá. Maria foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber. Aonde está essa promessa mesmo? Obrigado, Danilo, para esse cara faz, preparando o espírito dele aqui. Aleluia. Mais uns anos, estou eu de férias em ano Lulu. Aleluia. Glória a Deus, né? Brincadeiras. Mas essa promessa ela foi cumprida foi profetizada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Muito conhecida das nossas leituras diárias que nós fazemos. Ela diz assim: porém, inimizade entre a mulher e a serpente, e o fruto do ventre da mulher, a serpente vai ferir o seu calcanhar, e o fruto da mulher vai esmagar a sua cabeça, vai pisar a sua cabeça. Existe uma corrente teológica que diz que quando Caim mata Abel, né, e aí nasce, ela tem Eva dá a luz a outro filho, ela fala: bendito é o Senhor que me deu outro varão. Porque ela imaginavam que a mulher, que a filha dela fosse ser a responsável por essa palavra, por essa profecia. Só que não foi, né? E passou-se muitos anos, milhares de anos, até essa promessa se cumprir, né? Como diz lá no livro de Isaías, no capítulo 7, que diz: e de uma virgem nascerá e o seu nome será Emanuel. Aleluia. Aí, Maria, ela é da linhagem de Davi. Ela é da linhagem real, né? Existe uma passagem na Bíblia, eu não me lembro agora se é em Jeremias ou em Ezequiel. Eu sei que é um dos profetas maiores que diz que o Senhor falou que jamais teria o reino sobre os varões, né, sobre os reis. Nós vamos estudar provavelmente os próximos estudos, nós vamos tratar sobre os reis, e a Bíblia vai ter uma promessa que diz que sobre a linhagem não haveria do homem
não seria mais Deus usar aquela linhagem masculina para trazer a salvação. Mas só que Maria, ela é descendente, né? Se você pegar a genealogia de Lucas, de Mateus, você vai encontrar ela lá no meio, lá, que ela é da descendência de Boaz, da descendência de Jessé e da descendência de Davi. Então, Maria, por isso que Jesus veio, e ela era de Judá, porque a profecia diz que Jesus teria que ser da raiz de Judá, né? E aí algumas pessoas têm sempre um engraçadinho que pergunta: mas Isabel não era levita? Da tribo de Levi? E o que Isabel era de Maria? Alguém sabe? Prima? Vou dar uma ideia para vocês aqui, assim, vou dar uma dica. Às vezes, quando você ouvir essa palavra prima, ela pode se representar também como parente próximo, pode ser irmão, né? Mas vamos imaginar que Maria fosse prima de Isabel, beleza? O pai de Isabel poderia ser da tribo de Levi, ou Isabel poderia ser da tribo de Levi. Ela fosse casada com alguém Isabel fosse da tribo de Judá, fosse casada com alguém da tribo de Levi. Porque a partir do momento que a mulher casava, ela passava a denominar a quem? A casa do marido. Então ela perdia a sua, vamos imaginar, o seu sobrenome e assumia o sobrenome da casa paterna. Então ela se casou com um homem da tribo de Levi, ela passava a ser filha de Levi, porque o marido era de lá, e assim sucessivamente, né? E aí Maria era da tribo de Judá. Se nós parar para analisar assim, historicamente, o nome Maria vem de Miriam, do grego é Marinho. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho a história, e não se tem muita, por exemplo, quem era o pai de Maria? Alguém já leu o pai de Maria na Bíblia? A mãe de Maria? Irmão de Maria? Vizinho de Maria? Só Isabel. E aí a gente trata essa história, quando a gente lê e vê em Lucas, a gente começa a pensar assim: quantos anos tinha Maria? Aproximadamente uns 16 anos, 17. Por que a gente pode imaginar isso e pressupor isso? Quando a gente lê a história, vai dizer: e Maria estava desposada, ela estava noiva de quem? José. José vai ser tratado semana que vem. Eu não vou entrar nessa seara não, porque senão a Carol me mata. É simples assim, irmão. Não é porque eu sou bonzinho, não, é porque ela me mata mesmo. Né? Mas quando a gente fala do casamento, era porque Maria já tinha um contrato pré-nupcial, que ela era esposa de José. Ela já era esposa de José, só que ela não tinha idade. E ela estava esperando completar a sua idade para se desposar ou ir morar na mesma casa e ter uma família normal. Então, quando você lê a Bíblia, ela vai falar assim: Maria estava desposada ou estava noiva, em algumas traduções, de José. E aí, ela era de Nazaré, e aí ela vai dizer assim: espera aí, se ela estava noiva, ela deveria ter aproximadamente 15, 16 anos, no máximo. Agora imagina você com 15, 16 anos, está na sua casa. Não vou falar não, porque 15, 16 anos a gente é meio louco, né? Não, mas deixa eu falar. Então imagina hoje você está lá na sua casa, lavando sua louça, né? Eu estou falando para as mulheres, é óbvio, né? Não que o homem não lave louça, não é isso. Mas você está lá fazendo seus trabalhos domésticos, fazendo as suas atividades, e aí de repente você abre os olhos e encontra alguém dentro da sua casa, que não abriu a porta, não chamou a campainha, passou e caiu lá dentro. Pum! E ele fala: agraciada do Senhor. O que você faria? No mínimo você ia gritar que nem uma maluca, ou então pegar a panela e tome, né? E ela pega e diz que ela está lá fazendo seus afazeres, e o
anjo chega e fala para ela: ô agraciada do Senhor. E ela ouve aquilo, ela fala: é comigo? Quem é essa pessoa? E olha o seguinte, a Bíblia vai ser bem específica em alguns nesse advento que acontece. O anjo que vem trazer a mensagem para Maria, ele não é um anjo comum. Não é o anjo que você vê lá em Juízes, não é o anjo que você vê lá no livro de Ezequiel, não é. Esse anjo aqui, a Bíblia vai, um dia talvez nós estudaremos sobre isso, sobre hierarquia celestial, né? Se Miguel é o defensor do trono de Deus, né? O arcanjo Miguel, Gabriel é o seu mensageiro. Então não foi qualquer anjo, tá, irmãos? Desceu o Relações Públicas, o mídia da igreja do céu, desceu para falar com Maria. Não é qualquer um que está gravando, é a mídia. Ó, desce lá Gabriel e fala com ela. Tanto é que ele cita o seu nome. Fala: eu sou Gabriel. Né? E ela pega e ouve isso, e ela fala: talvez pela sua inexperiência, talvez por não ter entendido direito, o anjo falou para ela: abençoada você é feliz, agraciado, muito bem-aventurado. Olha a notícia que eu tenho para você nessa noite: Deus te escolheu para ser a mãe do Salvador do mundo. Ela: eis-me aqui. Ela devia ter 15 anos, né, irmão? Porque se fosse com você, eu garanto, espera. Opa. Como é que é? Deus me escolheu? Se Deus nos escolheu para pregar a palavra, de vez em quando ela não quer pregar, imagina para ser mãe do Salvador. Né? Tipo assim, é uma coisa muito louca. E assim, quando o anjo falou: você vai ser a mãe do Salvador do mundo, ela nem pensou, eis-me aqui, bate, pronto. Você já imaginou se todo crente que aceitasse Jesus, quando o Espírito Santo falou assim: eis que eu te vi, eis-me aqui, estou pronto. Glória a Deus. E aí depois que ela viu, ela falou assim: espera aí, como é que é o negócio? Mãe do Salvador do mundo, aquela profecia de Isaías de 740 anos atrás, daquela de Gênesis que Moisés escreveu, eu falo: não, bem-aventurada sois vós, pode ficar tranquila, eu estou com você. Foi Deus que te chamou. Mas aí ela faz uma pergunta bem categórica para o anjo, né? E fala assim: mas espera aí, como é que eu posso ser mãe se eu não sou casado? Aí o anjo falou: esse aí não é um problema seu, esse aí é um problema de Deus. A virtude do Senhor vai descer sobre você e você vai gerar do Espírito Santo de Deus. Essa virtude e esse descer que Lucas descreve é o mesmo que desceu em Atos 2, é o mesmo que descia lá na coluna de fogo, e na nuvem e na coluna de fogo. É o mesmo descer de Deus, significa presença de Deus de uma forma palpável, vista e conscientemente você enxergando. Não era sonho, não, era a presença. Então ele fala: vai descer sobre ti a presença de Deus, vai descer sobre ti o Espírito Santo de Deus, e você vai ser cheia do Espírito Santo. Quando ela fala eis-me aqui, ela esqueceu de um pequeno problema, porque a nossa vida, ela tem alguns problemas quando nós aceitamos a Jesus, tá, irmãos? Ela falou: eis-me aqui, eu faço o que Deus mandou, estou dentro, estou na batalha, estou na guerra. Mas aí ela pensa bem e fala: espera aí, se eu aparecer grávida, vai dar ruim. Porque uma mulher que aparecesse grávida e não fosse casada, naquela época, ela tinha alguns problemas, né? Eu diria todos. Ela simplesmente seria apedrejada. Só o problema dela seria pedras, né? E ela fala assim: mas como é que eu vou
salva as pessoas de uma situação dessa. Gente, eu estava lendo a história, né? Eu já li várias vezes, né? Eu estava pensando comigo, se fosse nós hoje, irmãos, Maria estava bem. O WhatsApp, o grupo do WhatsApp da igreja, sabe quem está grávida? Grupo da família, gente, você não sabe quem está grávida. Pior, ninguém sabe nem quem é o pai, viu? Ninguém sabe nem quem é o pai. E olha a conversa que a mulher está jogando para nós aqui. Foi o Espírito de Deus que me engravidou. Para pensar comigo, irmão, na boa. Você e eu aqui, ó, sejamos assim sinceros. Não vamos deixa a hipocrisia do lado, né? As pessoas vão ai, que lindo, oh glória, aleluia, começam a chorar. Mas se ponha Maria contando para você que com 16 anos, 17 anos, noiva, sem marido e grávida. Alguém ia dizer, quem é o pai? É Deus. Além de tudo é blasfêmia. Além de não ter uma vida reta, ainda blasfema contra o nome de Deus. Coloca Deus numa roubada dessa. Por quê? Porque é uma coisa aos nossos olhos que não é natural. Nunca será natural o que Deus faz na vida de pessoas. Nunca. Desde Maria, que recebeu a virtude do Espírito Santo e aceitou-a, e resolveu e colocou no seu coração ser uma pessoa apta e que estava pronta para receber o seu chamado, assim como eu e você, quando nós recebemos Jesus, pela misericórdia dele, porque Maria não escolheu Jesus, Maria não escolheu Deus, embora ela fosse temente a Deus, porque se você vai ler depois o cântico dela lá, um pouquinho mais para frente, quando Jesus nasce, antes de Jesus nascer, ela faz um cântico. O que eu entendo é isso, irmãos, mas Deus não faz nada natural na vida de ninguém, nem na minha e nem na sua. Aleluia. Dá uma olhada para a tua vida aí. Não, eu não era assim não é? Vê o que você fazia, né? Que nem diz a Carol, dá uma olhadinha para dentro, vê lá como é que está o seu, né? Então a gente, eu não roubava, mas tinha outras atitudes. Eu não matava, mas, né? Quantos de nós matamos pessoas com as nossas palavras? Quantos, né? Então, tipo, às vezes a gente acha, matar é só quem pega uma arma e sai atirando por aí, não. Matar é quando nós usamos a nossa língua para deferir. Línguas, como diz, língua de áspide, né? Ou de víbora, né? Que vai destilando venenos por aí e vai matando pessoas, né? A maior morte de pessoas de suicídio hoje no mundo, ela não ocorre com armas de fogo, né? Porque a pessoa foi lá não, elas ocorrem por quê? Olha, entra na internet lá, nossa, como você está feia, olha como você é pobre, olha como você é isso, olha como você é aquilo, onde já se viu? E as pessoas, o diabo só vai turbinando, né? Então a maior parte das depressões que nós temos no mundo acontece porque as pessoas ouvem, absorvem e acabam absorvendo isso para si mesmo, né? Então a gente acaba tendo as pessoas morrendo por causa de palavras, às vezes minha, às vezes de outras pessoas, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, quando Deus chama Maria e traz essa proposta para ela, automaticamente ela aceitou, bate pronto, assim como você, vem para a igreja, veio, agora você vai pregar, espera, como é que é? Não, é que você veio para a igreja, agora você tem uma vida transformada. Mas espera aí, gente, eu tenho algumas coisas que eu tenho que responder para mim primeiro, né? Primeiro, como é que eu vou trazer isso para o mundo real? Porque a promessa de Deus é interessante, ela vai se cumprir no mundo espiritual e no mundo material, mas para que ela se cumprisse, existem alguns preceitos. Não existe essa coisa de você achar, Deus vai fazer e vai acontecer tudo. Não. Existem circunstâncias e as condições. E aí Maria vai e fala assim, eu tenho
um problema aqui, anjo, que se acontecer alguma coisa desse nível na minha vida, eu vou perecer. Aí você fala assim, se ela perecesse, o que aconteceria? Eu e você não estaríamos aqui. Porque Jesus também morreria. Morreria antes da promessa. Então às vezes a gente toma uns cuidados. E aí a Bíblia diz que ela vai e aceita este bom, como diz assim, essa boa proposta, né? Mas eu digo para vocês que não foi uma situação muito fácil para ela vencer, né? Se você pegar a genealogia de Maria, você vai encontrar em Mateus 1. Do 15 ao 16 vai tratar da vida dela, né? Se você dá uma lida lá, aí a gente fala, mas para que a gente tem que ler genealogia, né? Às vezes eu paro para perguntar, para que? Alguém já leu o livro de crônicas aqui, irmão? Quando chega na livro da genealogia, o que você faz? Pula, né? Deus está vendo. Deus está vendo, né? A primeira vez que eu li crônicas, né? Primeiro e segundo crônica, e fulano tal gerou fulano, e ciclano gerou Bertano, e ciclano foi não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, mas Deus, só uma boa, pra quê que eu estou lendo isso? Aí Deus me deu uma resposta bem clara. Um dia a sua genealogia também vai estar aqui. Aleluia. É verdade. Aí você tem que saber, né? Mas, né? E aí a Bíblia vai dizer, né? As qualidades do caráter de Maria. Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Não por decisão dela. Não foi ela que abriu a mão e falou, mas eu quero ser mãe de Jesus. Não existe, né? Mas também por suas qualidades espirituais e morais, né? Então ela foi uma escolha divina. Irmãos, você estar aqui hoje foi uma escolha divina. Eu estar aqui hoje foi uma escolha divina. Não se menospreze, né? Eu queria ter um testemunho gigante. Irmão, só você estar aqui hoje é um milagre. Aleluia. Eu penso nisso, né? Tem tantas coisas nessa semana, né? Abrindo parênteses aqui, como diz a Carol. Eu estava indo trabalhar, acho que na terça-feira passada, acho que foi terça ou quinta. Foi um dia que estava meio nublado o tempo. Aí por isso que eu falo que Deus é bom. Às vezes, né, a gente esquece disso. E aí eu estava descendo aqui, eu peguei, saí, era 10 para 5 da manhã, peguei e fui trabalhar. Aí quando eu estava ali na curva do Mato Dentro ali, eu estava na esquerda, mais ou menos 90 por hora. 90, 100, menos de 100. Aí de repente eu só vi um vulto fazer assim, ó. Quando eu olhei, o cara estava um pedestre naquela curva. Ele passou. Quando eu passei por ele estava na segunda, ele estava dando o terceiro passo na faixa da direita. Não sei de onde ele veio, não sei o que ele come, não sei nada sobre a vida dele, mas eu sei de uma coisa: Deus me livrou daquele dia. Porque eu não tinha visto aquele homem, não ia ver nunca, estava escuro, e ele estava de roupa preta. E passou, quando eu olhei, eu falei, eu só dei um encostãozinho no freio. Falei, não é possível, é um cara, né? É uma pessoa. Passou e foi para o outro lado lá, eu acho que pegar o ônibus, sei lá, qualquer coisa. Eu falei, minha tia falou, Deus te livrando de uma dor de cabeça. Eu falei, tia, a senhora tem razão, ela tem 80 anos, eu não tinha pensado nisso ainda. A minha tia me deu um tapa e falou, Deus te livrando. Quando eu falo para você que não existe, né, nada natural nas nossas vidas. Na nossa vida não existe nada natural. Até o respirar nosso agora é sobrenatural, porque ele vem de Deus, né? Aleluia. Ela era virgem. Isso é um ponto fundamental aqui. Quando nós pegamos a parábola das 10 virgens, o que nós encontramos? 10 virgens. Ok? Tem nada de astronômico, é só isso mesmo, tá, irmão? 10 virgens. E eles falam 10 virgens prudentes e 10 virgens xarope. 10 virgens que tinham azeite extra e 10 virgens que tinham azeite, não tinha azeite. E aí,
o noivo demora-se a vir, e quando o noivo vem, uma olha para o outro e fala: nosso azeite não vai dar para chegar na caminhada, nós vamos ter que... Aí ela falou: empresta um pouquinho do seu para nós. Aí as que tinham falaram: não, se a gente dá para você, nós morremos aqui. Então, o caráter de virgindade, ele está ligado, presta atenção nisso, não é a ato moral, mas sim a pureza. Então, uma mulher que se casava virgem, ela tinha a pureza como algo valoroso para ela, né? O anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus à cidade de Nazaré, né? Nazaré é aquela ponta de mundo lá no fim do mundo, lá que ninguém queria saber. Uma virgem cujo nome era Maria. Lucas 1, 26 e 27. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada, quer dizer, com contrato de casamento, com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava-se Maria. E entrando o anjo, aí ele vai trazer toda a narrativa. Então uma das qualidades de Maria era ser pura, virgem. A virgindade tinha um significado espiritual e moral, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Isaías, capítulo 62, o verso é o 5. Lê um pouquinho de Bíblia que faz bem para a nossa mente. Isaías 62, 5 diz assim, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Isaías capítulo 62, versículo 5. A gente está falando do valor que nós tínhamos da virgindade ou da donzela, né? As pessoas que tinham a sua vida, né? Então, neste termo aqui, nós entendemos que Jesus ele teve uma concepção divina e virginal e santa. Mateus 1, 25. Sua Bíblia aí aberta aí que você vai ler um pouco aí. Então, Mateus 1, 25 diz assim, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O nascimento virginal dessa pessoa, porque senão não seria. Se você pegar tipo as histórias de nascimentos sobrenaturais, quem são? Tipo assim, que Deus teve que fazer mexer o altar lá. Ana, Abraão, Sansão, estou lendo só de Sansão essa semana, quase caí da cadeira, tanta risada, mas deixa pra lá. E assim por aí afora vai. Isaac. Então são pessoas que tinham dificuldades, que eram mulheres que não podiam engravidar, e Deus deu a graça e elas se engravidaram. Então, Isabel, né? E aí por aí afora. Mas no caso desse aqui não. Esse aqui foi o próprio Deus que fez o trabalho, que fez a obra, né? Para que se cumprisse o que? A profecia de Isaías, capítulo 7, o versículo 14, né? 760 anos antes de Cristo nascer. Então Isaías profetizou alguma coisa faz pouco tempo, quase 1000 anos. Então não se preocupe, a sua promessa não chegou ainda, vai chegar. Fica tranquilo, fique em paz, vai chegar, fica tranquilo. Deus está só preparando o terreno. Jesus falou: eu fui para fazer casa, porque a sua casa não está pronta ainda, mas quando ela estiver pronta, está tranquilo, né? De Cristo em Mateus 22, 1, 22, 23, como nós lemos aqui. Ela era agradecida, né? 1
Irmãos, eu vou falar um negócio para os irmãos aqui, mas eu vou falar baixo, tá? Tem de crente mal agradecido. Nós somos que nem filhos mimados. Tem uns crentes mimados de Jesus. Se tem bife, ele acha ruim. Se tem macarrão, ele não gosta. Se tem música, ele acha chato. Se tem choro, ele fica triste. Se tem carro, ele não gosta. Se tem avião, ele também não quer. Tem louvor? Não me agrada. Tem oração? Me entristece. O povo não agradecido. Uma vez Jesus estava na praça e ele fez uma frase, eu gosto muito dessa frase de Jesus, irmão. Eu gosto de várias, né? Jesus era um tremendo de ele tirava umas muito boas, né? E ele está lá na praça, lá pregando o evangelho, ele olha para as pessoas e fala assim: ó, meu, é o seguinte, vocês não se contentam com nada. Eu canto música, vocês não dançam. Eu conto uma história triste, vocês não choram. O que vocês querem? É o crente, nós hoje, está faltando agradecimento nas nossas vidas, irmão. A gente não agradece nem pelo almoço que nós almoçamos. Não agradecemos nem pelo trabalho, mas você não sabe pelo trabalho. Então pega o boné. Não, mas eu dei o boleto. Não, filho. Então agradece a Deus enquanto Deus não te dá algo melhor. Fala: Senhor, o meu trabalho é ruim para danar, mas eu sei que o Senhor vai me dar o melhor. Não vou nem agradecer. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela minha família. Porque a gente de vez em quando esquece da nossa família, irmão. Dá tanta dor de cabeça. Eu não falei que família não dá, tá? O lugarzinho para ter problema é na família, tá, irmão? Passou de um, já é problema. Então as pessoas esquecem, saem espravejando, xinga a mãe, xinga o pai, xinga o irmão, xinga o pet. E a gente não agradece, pô. Isso acontece muito com jovens, né? Como nós todos somos jovens. Mas o jovem fala: eu queria ter um pai igual a da fulana. Eu queria ter uma mãe igual a da ciclana. Aí eu agradeço a Deus, porque eu não tive pai nem mãe e alguém me criou. E aí? Então a gente tem que ser um pouco mais grato, né? Cantar aquele lindo louvor que a nossa irmã Iraci se empenha tão bem aqui. Mais grato a ti. Mais grato a ti. Mais grato. Não, a gente tem, olha, vivido bem, tranquilo, nossas vidas têm tido paz. Temos vivido uma vida razoavelmente bem. Ninguém tem passado fome, dá para olhar pelos rostinhos todos gordinhos, né? Então, sabe, vamos ser agradecidos. E Maria, ela diz: entretanto, aonde ela estava, disse: salve agraciada. Ela era agraciada, né? Lucas 1:28. O termo quer dizer que ela foi honrada por Deus, irmãos. Nós somos agraciados todos os dias da nossa vida. Todo dia que nós levantamos, Deus nos agracia com nova oportunidade de sermos melhores. Glórias a Deus, glórias a Deus. Irmãos, é fantástico Deus olhar para nós e falar: hoje eu estou te dando mais um dia para você pecar menos. Aleluia. Vocês, sabe, melhora a tua vida, né? Que nem aquele meme: acabei de ler o sermão da montanha. Não vai subir ninguém para o céu se continuar desse jeito, né? Não vai. Agraciada significa muito favorecida. Nós, irmãos, Paulo diz, que nós éramos, aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu e você somos agraciados, como Maria. Aleluia. Então vamos ser gratos também, né? Não apenas naquele momento, mas por toda a vida. Não é só que ali, chegou ali, não. Toda a vida, né? Maria tinha a presença do Senhor. Em sua mensagem diretamente da parte de Deus, o anjo disse: o Senhor é contigo. Essa passagem está lá em Juízes, né? Quando o anjo fala para Gideão: o Senhor é contigo. Então, isso significa que Maria tinha a presença de Deus, do Senhor, né? Diretamente da parte de Deus. Mas seria muito legal, né? A gente, como está pregando aqui, eu falo: Deus é contigo. Às vezes os pastores que estão pregando aqui falam: Deus é contigo. Aí você fala:
Amém. Verdade. Verdade, meu Senhor. Deus é comigo. Mas você imaginou se o anjo do Senhor chegasse aqui e falasse: Deus é contigo. Aí você fala: agora eu fiz um upgrade na minha meditação, né, irmãos? Né? Ela era bendita. Bendito significa aquele que é santo. O anjo declarou, ante ao olhar de espanto de Maria, né? Você imagina, né? Bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1:28. Com essa expressão, o anjo quis enfatizar que para Deus ela era abençoada, ditosa, feliz, e não era para menos. No meio de tantos milhares de mulheres em Israel, ser alcançada por tão grande benefício de Deus era algo acima de qualquer pensamento humano. Assim como eu e você, no meio de tantas pessoas no Brasil, tantos homens, tantas mulheres, para serem agraciados com a presença de Deus, e nós estamos aqui. Aleluia. Né? Qual era a missão? Né? A Maria tinha uma missão. Todo crente tem uma missão, irmãos. Você pode não gostar dela, mas tem. A missão de Gideão era livrar o povo com 300. A missão de Davi era construir o templo, unificar o reino. A missão de Salomão era de construir o templo. A missão dos profetas era de pregar o arrependimento. A missão de João Batista era aplanar os caminhos para que o Senhor viesse. A missão de Paulo era pregar para os gentios. A missão de Pedro era pregar para os seus. Qual é a sua missão? Aleluia. Não precisa me responder. Eu também não quero responder a minha, não. Deus a escolheu para ser mãe do Salvador. Ao ouvir tal saudação, Maria ficou perplexa e disse então ao anjo: não temas, porque achaste graça diante do Senhor. E eis que do teu ventre te dará à luz um filho e porás o nome de Jesus. Eu vou trazer uma coisa para você aqui. Toda vez que você receber uma profecia de Deus, você receber um profeta, for uma profecia de Deus, ela tem nome, endereço e local. Não precisa colocar no Google, não precisa rastrear, ela vai chegar na sua vida. Porque quando você vê o cara falando: olha, Deus te mandou ir na rua direita, na casa de Simão, curtidor, lá tem um homem, por nome Saulo, está sentado, jejuando, está cego. Você vai lá e vai pôr as mãos sobre a cabeça dele e vai dizer para ela: pode enxergar, porque agora tu vai apanhar pelo meu nome. Quando Ananias chega lá para pôr a mão na cabeça de Saulo, Saulo fala: eu sabia que você vinha, Ananias, servo de Deus, pode botar a mão, eu quero enxergar. Aleluia. Irmãos, não há conflito de ideias quando a mensagem é de Deus. Glória a Deus. Não há. Agora, talvez, se você... Toma cuidado com esses profetas aí de plantão. Então, os profetas aí meio problemáticos. Mas não vou falar disso agora. Né? A missão de Maria. Né? Lucas 1, 30, 31. Né? A gente não vai ler porque... Né? O anúncio que seria a mãe do Salvador. Gente, né? Nós temos que anunciar a salvação de Cristo. Né? Admiração e espanto perturbaram a mente. Receber a notícia que seria a mãe do Salvador, né? O Lucas, não é uma coisa muito fácil, irmãos. Quando Deus fala para você: olha, eu vou te dar o dom de profecia. Hoje em dia ninguém quer mais, né? Porque sabe que tem que pagar preço. Mas antigamente os pessoal corriam atrás do dom de profecia. Hoje em dia os caras estão tudo meia vida mesmo, então vai. Se falar em língua já é extraordinário. Se ter dom de revelação, então aí a sua vida está perfeita. Mas na realidade, há muitos anos atrás, né, alguns anos atrás, não tanto tempo assim, porque senão vai denunciar nossas idades, ele vai dizer que as pessoas procuravam com zelo dom de profecia, dom de revelação, dom de ciência, dom de discernimento. É o dom que mais falta na igreja hoje, né? Dom de discernimento. Já desse você estava vendo lá a pessoa fazendo um culto numa boate lá, meu Deus do céu. Jesus amado, como falta discernimento para esse povo nos dias de hoje. Ou falta discernimento, ou estão extremamente apóstatas das fé, né? Então ela assume lá a notícia que seria a mãe do Salvador. Aí o anjo falou: fica tranquila,
Isso aí não é coisa sua. Deus só te escolheu, você só precisa ser o vaso. Quem vai fazer a obra é Deus. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Assim na minha vida e na tua vida. Deus te deu o ministério, mas quem faz a obra é Ele. Quem Deus colocou você em tal situação, quem vai tirar é Ele. Quem vai te dar a condição de andar é Ele. Não sou eu. Não é, Deus. Não, Deus te deu. Se Deus te entregou algo nas suas mãos para você fazer, pode fazer, porque é Ele que vai te capacitar. Assim como capacitou Maria, né, para ser uma excelente mãe, né, para cuidar do menino, para protegê-lo e dar todos os cuidados necessários, né? Outra qualidade era peculiar e muito agradar a Deus, a sua submissão, né? Como nós falamos aqui. Uma das características de Maria era ser submissa. Ela ouviu a vontade do Senhor, disse: então eis-me aqui. Quando Isaías vai pregar no templo, irmãos, nós vamos correr aqui, senão não vai dar tempo para a gente tratar todos os tópicos aqui. Quando Isaías entra no templo, até o capítulo 6, Isaías só dizia para o povo: vocês, não sei o que, não sei o que. Aí ele entra no templo e fala: ai de mim que viu o Senhor. Aleluia. Ai de mim. E aí ele disse: o que eu vou fazer? E aí o anjo vai lá, pega a tenaz. Agora, para pensar comigo, irmãos. Qual é o calor dessa pedra? Se o anjo não podia pegar com a mão. Não, vocês nunca pararam para pensar nisso? Poxa, um anjo, espada de fogo, já era. Aí ele vai para pegar a pedra do altar, ele tem que pegar uma tenaz, uma pinça. Qual o calor dessa pedra? É o calor do fogo consumidor do pecado. Não tem para ninguém. E aí ele vai lá e pega e toca na boca de Isaías. Fala: agora seus lábios estão purificados. E aí o Senhor lança uma questão assim, tipo sem querer, né? Tipo assim, do nada, assim, ele, o pai e o filho falam: e aí, gente, quem nós vamos enviar? A sutileza de Jesus. E aí, pai, quem nós vamos enviar mesmo? Aí Isaías fala: já queimaram a minha boca, já estou purificado, fez-me aqui. O sangue de Cristo já foi derramado, a palavra já foi pregada, nós já recebemos o ministério, eis-me aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Né? Submissão à vontade, né? Baixar a voz diante de Deus e ouvir mais a Deus. Por isso que nós temos duas orelhas para ouvir, né? E a Bíblia diz em Tiago, diz: bendito é o homem, bem-aventurado o homem que consegue controlar a sua língua e abrir os seus ouvidos. É uma coisa bem interessante, né? Porque a gente fala mais do que escuta, todos nós. Maria era mulher e mãe, porque depois que nasceu Jesus, a vida dela continuou normalmente, tá, irmãos? As pessoas acham que foi só Jesus que nasceu de Maria. Não, ela teve filhos e filhas. Tanto é que a Bíblia diz: quando Jesus está pregando lá, o que as pessoas falam? Não, que é filho do carpinteiro? Rapaz, o filho do serralheiro. Brincadeira comigo. Não conheço sua irmã. Vamos tomar um sorvete junto lá na Frutiquela. Eu conheço aí desde que nasceu. É um fato, né? Para você entender. Mas ela era a mãe de Jesus, né? E ela continuou tendo a sua vida, né? Das frases de Jesus, né? Ela vai e ouve a voz, né? Quando ela faz o censo, né? Do rei, do imperador, né? O contraste que na vida de Jesus é tão interessante, irmãos, que ele, sendo rei, nasceu num curral. Nossa palavra correta para nós é curral. Não é manjedoura, mas é curral, né? Então, o rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas, nasceu num curral. E hoje a gente pensa assim: nossa, eu quero nascer na Santa Joana. Senão, não é. Eu vou programar meu parto lá nas Ilhas Maldivas, né? E Jesus nasceu na manjedoura. Contraponto danado, né, irmãos? Como Esmera, ela cuidou de Jesus na sua infância, né?
A frase mais interessante de Jesus é: Maria era tão normal, irmãos. Eu vou dizer para vocês, era uma pessoa tão normal. Quando Jesus ela perde Jesus, ele esqueceu Jesus. Será que é porque ela está? Não, porque ela tinha mais irmão, né? Mas é mais que nem você quando você vai brigar com o irmão, um filho teu, você tem uns 5, 6. Até você chegar no que você vai realmente brigar, você já xingou a família toda, né? E aí a Maria e José vai, sobe para o templo e, por um acaso, Jesus fica lá no templo. E ela pergunta por parente: ó, você viu Jesus? Não, pô, você viu? Não, pô, você viu? Também não. 3 dias depois, eu acho que Jesus subiu. Eu lembro sempre que fosse a minha esposa, né? Acho que Jesus ficou para trás. José, como assim, mulher? Não, já faz 3 dias que eu não vejo, eu não fico sem comer 1 minuto. Não para de perturbar, então. Você vê como é uma vida normal, família normal. Esqueceu, o moleque ficou lá, né? Moleque, entre aspas, né? Debatendo com os doutores. Né? Eu já falei do estado civil de Maria, né? Era de paternos, né? Uma virgem. Ela estava comprometida a se casar com José quando atingisse a maioridade, por meio de um contrato matrimonial. Isso acontece até os dias de hoje em Israel, tá? Conquanto a relação não era permitida nesse tipo de relacionamento, até que Maria estivesse casada, entre aspas, com José. Vamos lá. Maria deu à luz, né? Gênesis 3,15, né? Para se cumprir a palavra, né? Após a tragédia do pecado, por amor e misericórdia, Deus declarou lá no livro de Gênesis, né? Ferirá a cabeça, esmagará, ferirá o calcanhar, esmagará a sua cabeça. E esse ato se cumpre na vida de Maria, né? Quando fala de ferir o calcanhar, não é, né? Se nós trouxéssemos para uma vida espiritual nossa aqui, a vida do cristão, ela vai ter algumas. Não é isso não, tá, irmãos? Outras coisas. Só. Desligou a mesa? Ah, entendi. Pensei que era o microfone. Som, vai funcionar, deixa pra lá. Então, quando ela vai e faz essa declaração, que Deus dá o plano lá para salvar, né? Tem até uma música do Renascer Praise, esse plano melhor, né? Plano perfeito, né? Som, voltou, minha voz voltou, né? E ela vai trazer uma nova perspectiva sobre o pecado, porque ela traz o Salvador do mundo, aquilo que a lei não conseguiu fazer, ela traz alguém que vai fazer, porque ele vai nascer sobre a lei e vai cumprir a lei por mim e por você, né? Melhor, senão o prejuízo é maior, tá, irmãos? Vocês aguentam a minha voz ruim assim mesmo, né? Lembra que eu falei para vocês que nós temos que dar a honra que Maria tem, é necessária? Ela é necessária, ela não é uma pessoa qualquer, ela não foi criada de qualquer maneira, ela é uma pessoa que tem o seu respeito, mas nós não podemos dar a Maria a qualidade que as pessoas dão. Por exemplo, Maria não é redentora, ela não tem o poder de fazer as pessoas, né, de trazer a pessoa ou de fazer com que a pessoa pare de pecar, né? A Bíblia é bem assim específica nesse negócio, né? No Novo Testamento não existe nenhuma base para considerar Maria como redentora. Redentor é o Senhor. Eu sou o Senhor que te sara. Ponto. Tipo assim, existe um concílio aí de 1950 que eles falam que Maria foi a mestra dos apóstolos. Gente, não tem lógica, tá? Só para informar, com todo respeito, isso não procede, né? São coisas que acontecem, mas são filosofias que as pessoas vão criando ao longo dos anos, né? Maria não é redentora,
Não existe nenhuma passagem disso. Maria não é mediadora. Você sabe o que é o mediador, né? Mediador é aquele cara que faz o meio campo entre o homem e Deus, né? Quem faz esse meio campo chama-se Jesus Cristo. Ah, mas como é que você sabe disso? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Vamos ler? Para ver se é verdade mesmo. Vai que não é, né? Eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo e falaram, não é verdade. 1 Coríntios. Mas eu acho que é. 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 6. Estou olhando certo aqui. Estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo, eu Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendei. Isto não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberba a favor de um, em detrimento de outro. Esse texto está completamente fora de questão. Esse texto que Paulo descreve assim: e entre Deus, só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo, Senhor, crucificado e ressuscitado, né? Esse texto, ele está fora, me perdoe, né? Eu acabei anotando o texto errado, né? Esse ensino de que Maria era redentora e mediadora, ela provém do concílio de Éfeso, realizado em 431 depois de Cristo. Foi o concílio da Igreja Católica, né? E chegaram à conclusão de que Maria era mãe de Deus. Não tem como Maria ser mãe de Deus, tá? Jesus é Deus? Mas não tem como Maria ser mãe de Deus, porque Deus existe antes da fundação do mundo. Coríntios 8,6. Coríntios 8,6. Obrigado. Vamos ler aqui, só para não ficar nas minhas palavras, como diz o assembleiano. Todavia, para nós há um só mediador, há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Deus não tem como ser, né? Porque Deus é antes da fundação do mundo, não tem jeito, irmãos, né? Outra coisa interessante, uma criatura não pode ser a mãe do que criou. Tem como. Tipo assim, quem criou esse microfone não pode ser pai de quem criou ele. Ele pode ser filho, né? Lucas 1,38. Na verdade, Maria era a mãe do Filho de Deus, encarnado, verdadeiro e Deus, o verdadeiro homem, né? Isso não tem dúvida, que Maria era o filho, mãe do Filho de Deus, encarnado. Maria não é mediadora, né, como nós já falamos, porque esse é um privilégio que só Jesus tem, porque quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, quem derramou seu sangue foi Jesus, quem foi chicoteado foi Jesus, e por aí afora vai, né? O Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Então automaticamente aqui cai por terra toda a simbologia de nós acharmos, Mateus 4,10, quando Jesus vai ao deserto e Satanás fala para ele, vai, se prostra aí, vou te entregar o reino. E ele fala, Satanás, também está escrito, só a Deus adorará, somente a Ele. Então nós não temos como adorar a outra criatura, a outro ser que não seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deixa eu ver o que mais aqui tem mais importante. Uma coisa tipo Assunção de Maria, você sabe o que é isso? Uma coisa interessante. Aqui é o Papa, aí nós vamos aí para 1950, faz pouco tempo, isso aí, século passado. Eles fizeram um concílio, né, em a bula do a palavra é meio complicada, não? Munificenticismo. Deus,
né? 1 de novembro de 1950, diz que Maria foi levada de corpo e alma para a glória do céu. Não foi, tá? Ela morreu. Está lá o túmulozinho, está esperando Jesus voltar. É amada de Deus, mas está no mesmo processo que está Pedro, que está Paulo, que está João, que está Estevão, que está todo mundo, está lá no mesmo, na mesma barca, ou na mesma canoa, né? Sei lá, deixa para lá. Né? A Maria foi sepultada e agora aguarda a ressurreição do arrebatamento da igreja. Né? É intercessão. Maria não intercede por ninguém, tá, gente? Maria, o que ela tinha que fazer, ela já fez, Deus já recolheu ela, só está aguardando. Ela não intercede por ninguém, ela está só na espera também, igual eu e você. Assim como as pessoas dizem que de vez em quando, eu vejo anjo, quer adorar anjo. A gente fala, não precisa me adorar não, adora a Deus que é melhor. Eu não sei para nada. Né? A Bíblia diz que, né, intercessão, né, o único que pode interceder por nós é Deus. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8,34. Devemos ter a reverência, mas cada um no seu lugar. Não podemos desmerecer, mas também não podemos endeusar. É a mesma pergunta que um dia desse alguém me perguntou: o que será que o diabo faria com o corpo de Moisés? Vai usar o vivo, mas morto, o que vai fazer com o corpo? Aí alguém já parou a pensar o que o diabo faria se tivesse o corpo de Moisés nas mãos? Se com a serpente que levantou no deserto, o povo levou 300 anos, ainda tinha uma serpentinha no bolso para dar sorte. Você imagina o corpo de Moisés, meu Deus. Hoje as pessoas vão até a Meca para ver o lugar onde Mohammed morreu. Você imagina se Moisés estivesse vivo? O que seria deste mundo, né, se Moisés tivesse sido, né? Deus não deixou exatamente para que as pessoas não idolatrassem, né? Idolatrassem a Moisés, né? Só Jesus pode interceder por nós, porque só Ele morreu na cruz. Simples assim. Ele morreu na cruz. Gente, né? A suprema autoridade de Maria, gente, isso também não existe, tá? Assim, como eu já falei, a mãe de Jesus, como homem, só pode ser de origem. Tem explicação para um negócio desse, né? Porque Jesus fala: todo poder me foi dado no céu e na terra. Meu filho, embaixo da terra, em cima da terra, debaixo do sol, no universo, no multiverso, aonde você imaginar, Jesus é Senhor. Todo poder foi entregue a Ele. Não tem conversa. Então, tipo assim, essas conversas aí que nós ouvimos por aí, fulano de tal tem poder. O que tem poder é a palavra de Deus. Aleluia. O que tem poder é a oração de um crente fervoroso, né? Isso tem poder, né? A gente não pode entrar nessas de idolatria, tá? Cada coisa no seu devido lugar. Aí você fala: mas as pessoas idolatram Maria. Sim, mas tem pessoas que tem crente que idolatra o pastor. E aí? Não, mas o pastor fulano de tal, meu irmão, quando aquele homem abre a boca, Jesus. Aquele pastor, não. O meu pastor meu pastor é razoável, mas aquele pastor, se um dia você tiver um problema, não vai no meu não, vai nele, porque lá, eu te garanto para você que lá funciona. O que é isso, irmãos? Idolatria. Idolatrar pastor, tipo assim. Não que eles não mereçam respeito, tá? Por favor, merecem todo respeito, assim como Maria. Mas pastor, a única coisa que nós fazemos de diferente de algumas pessoas é orientar pessoas, só. E ser exemplo. Se também não for exemplo, também não serve para nada, né? Eu já falei dessa aqui. Mãe do Salvador, assim chamou o anjo Gabriel em relação a Maria. Ela só é mãe de Jesus. Você imagina se você pedir para a mãe, o que ela não fala para o filho? Depende da mãe, bate.
Depende da mãe, bate. E aí? Então, tipo assim, a mãe não intercede, filho, faz, não. Mano, se esquece, tá? Jesus tem autoridade própria, tem autonomia para fazer o que ele quer, quando quer e aonde quer. Glória a Deus. Tipo assim, Jesus não precisa de um tutor humano para falar para ele, faz isso, faz aquilo outro. Jesus fala, eu faço o que eu posso. Eu gosto de Jesus, Jesus fala assim, eu faço o que eu quero. E se eu não quiser, eu não faço. Ninguém me obriga a fazer, eu dou voluntariamente. Eu fico feliz com essas palavras, porque Jesus, se nós estivéssemos na nossa linguagem, assim, uma linguagem de hoje, né, na Bíblia de hoje, Jesus é o cara. Né? Se nós pudéssemos falar isso, mas para nós, Jesus é o Senhor. Né? É maravilhoso. Né? Os outros 3 evangelhos, né, mencionam, né, não vou nem citar aqui os versículos, em Atos dos Apóstolos menciona Maria uma vez, quando estavam todos reunidos na casa de Maria, né? Bem como as cartas de apóstolo Paulo em Gálatas 4. Ora, os textos são abundantes e mostram como as escrituras sagradas levam em conta a mãe do Salvador. A Bíblia não despreza a vida de Maria. Então, irmão, não despreze também. Tenha ela como uma mulher santa, abençoada, que fez o seu papel, e tenha ela como exemplo de humildade e de obediência. Se você fizer o que Maria fez, você está no céu. Está tranquilo, é só obedecer e fazer o que Deus te mandou, já está resolvido o seu problema, né? E com Maria, irmãos, aprendemos a lição talvez mais importante, ser humilde, né? Como a Carol falou aqui a semana passada, humildade não quer dizer falta de dinheiro. Pobrezinho, tudo remendado, tadinho, tem para cara remendado, todos. E aí que é mais orgulhoso que quem anda de Ferrari. Isso não quer dizer nada. Orgulho não é um estado, é um ser. As pessoas são orgulhosas. Não importa se tem dinheiro, se não tem, se estão com fome, se estão sem fome. O orgulho não vem dessas condições, né? Então, deixa eu ver aqui. Mesmo após receber milagrosamente a visita de um anjo, anunciando o milagre da concepção do Salvador, Maria permaneceu extraordinária e dependente de Deus. Como podemos aprender, com Maria aprendemos a ser grata a Deus. O cântico de Maria nos mostra gratidão, né? E adoração a Deus. Quando Deus te honrar, Deus te colocar numa condição de honra, apenas glorifique a Deus, apenas agradeça a Deus, por todos os bens que Ele tem feito a você. Não se preocupe com o resto, né? E quando Deus te der uma missão, e Deus deu uma missão para cada um de nós aqui nessa igreja, cumpra a sua missão. Às vezes vai ser doloroso, porque quando o profeta fala para ela, olha, veja o Salvador, mas vão cuspir, vão renegar, vão rejeitá-lo, e uma espada vai transpassar. Talvez se Maria soubesse disso, antes da história do anjo, ela fala, eu não quero passar por isso. Mas não se preocupe, o mesmo Deus que falou para ela, Deus falou, mas Ele vai ressuscitar. Aleluia. A espada vai transpassar, vão pendurar na madeira. A cruz não era dele, a cruz era de Barrabás, a cruz era maior que ele. Vão açoitá-lo, vão fazer tudo de ruim com ele, mas tem uma coisa, ele vai ressuscitar. No terceiro dia, ele vai aparecer. Então Maria cumpriu a sua função, assim como nós devemos cumprir a nossa. Sermos humildes e obedientes. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Vamos nos colocar de pé, né? A hora já passou. Hoje o culto foi meio acústico. Amém? Quarta-feira, de manhã assim, intercessões, oração.